Marina acordou na última manhã do ano com o coração disparado. Não era medo nem ansiedade. Era algo mais antigo, mais profundo, algo que vinha de uma parte de si que ela mal conhecia. Como se sua alma soubesse, antes mesmo de sua mente despertar, que aquele não era um dia comum. Era um portal, um limiar entre mundos, um momento onde o véu entre quem ela era e quem ela poderia ser tornava-se mais fino, quase transparente. Olhou para o teto do quarto por longos minutos, sentindo o peso do ano inteiro sobre o peito. 365 dias de escolhas, fugas, vitórias pequenas e derrotas silenciosas. Tudo ali, comprimido naquele amanhecer cinzento de 31 de dezembro. Lá fora, a cidade já começava a despertar com aquela energia frenética típica de fim de ano. Buzinas, pessoas correndo para compras de última hora, músicas festivas vazando das casas vizinhas. Todo mundo se preparando para celebrar, para brindar, para fingir que meia-noite seria mágica o suficiente para apagar tudo que deu errado e garantir que tudo daria certo. Mas Marina sentia algo diferente. Um sussurro vindo de dentro. Uma voz que ela tinha ignorado durante meses, talvez anos. Uma voz que dizia, com clareza perturbadora, que este final de ano não seria de fogos e promessas vazias. Seria de verdade, de enfrentamento. De coragem para olhar para aquilo que ela tinha evitado durante 365 dias inteiros. Levantou-se devagar, como se seu corpo pesasse toneladas. Foi até a janela e abriu as cortinas. A luz cinzenta do inverno entrou no quarto e foi então que ela viu. Sua sombra, projetada na parede branca pela luz fraca da manhã, pareceu se mover independentemente por uma fração de segundo. Um tremor quase imperceptível, como se tivesse vida própria. Marina piscou. A sombra voltou ao normal, mas algo dentro dela sabia que aquilo não tinha sido imaginação. Era um sinal, um aviso, um convite. Enquanto preparava o café na cozinha, suas mãos tremiam levemente. Derramou água fora da xícara. Esqueceu o açúcar. Sua mente estava em outro lugar, ou melhor, estava em muitos lugares ao mesmo tempo. Lembranças do ano que terminava vinham em ondas. Janeiro, quando tinha aceitado aquela promoção que não queria, mas que parecia ser o caminho certo. Março, quando seu pai tinha tentado uma conversa séria e ela tinha mudado de assunto. Junho, quando terminou mais um relacionamento que nunca tinha verdadeiramente começado, porque ela nunca se permitia começar nada de verdade. Setembro, quando acordou no meio da noite chorando e não soube dizer porquê. Sentou-se à mesa da cozinha com o café esquecido esfriando na xícara. Olhou ao redor da casa impecável, tudo no lugar, tudo limpo, tudo organizado. Uma casa de revista, uma vida de revista. Tudo perfeito por fora, tudo desmoronando por dentro. O telefone vibrou. Mensagens no grupo da família combinando a ceia. No grupo do trabalho, brincadeiras sobre ressaca. No grupo de amigas, fotos de vestidos e maquiagem. Todo mundo performando felicidade. Todo mundo fingindo que estava tudo bem. E Marina, como sempre, respondeu com emojis, sorrisos e exclamações falsas, continuando o jogo que todos jogavam. Mas quando desligou o telefone e ficou sozinha novamente no silêncio da cozinha, sentiu aquele peso voltar, aquela sensação de que algo estava para acontecer, de que o ano não terminaria sem cobrar dela uma conta que vinha acumulando juros há muito tempo. Foram 9 horas da manhã quando Marina percebeu que estava chorando. Lágrimas silenciosas que escorriam sem que ela as tivesse autorizado. Não era tristeza exatamente. Era algo maior. Era cansaço. Era verdade querendo sair. Era a armadura que ela tinha usado o ano inteiro começando a rachar. Ela secou o rosto com as mãos e respirou fundo 3 vezes, como tinha aprendido naqueles vídeos de meditação que assistia, mas nunca praticava de verdade. E foi então, naquele silêncio carregado de uma cozinha vazia numa manhã de fim de ano, que Marina tomou uma decisão. Não sabia ainda o que era. Não tinha palavras para nomear, mas sentiu uma determinação surgindo de algum lugar profundo. Hoje
Não seria um dia de fuga. Hoje seria diferente. Hoje, de alguma forma que ela ainda não compreendia totalmente, ela iria enfrentar aquilo que tinha evitado o ano inteiro. Ela iria olhar para dentro. Ela iria atravessar o portal. Sua sombra na parede da cozinha permaneceu imóvel, mas Marina jurava que podia sentir, que esperava por ela. Durante 365 dias, Marina tinha sido uma mestra absoluta na arte da fuga. Não a fuga literal. Essa seria fácil demais, óbvia demais. Marina tinha se especializado na fuga sofisticada, aquela que ninguém percebe, porque você continua ali, presente fisicamente, sorrindo, respondendo, funcionando, mas ausente por dentro, completamente ausente. Ela tinha construído uma armadura impecável, feita de ocupações intermináveis, compromissos que se empilhavam, tarefas que nunca terminavam. No trabalho, era conhecida como a pessoa que sempre dizia sim. Precisa ficar até mais tarde? Marina fica. Pode assumir esse projeto extra? Marina assume. Alguém pode cobrir as férias do colega? Marina pode. E a cada sim, ela empilhava mais uma peça na armadura, mais uma camada de proteção entre ela e o vazio que sentia por dentro. Em casa, a armadura tinha outro nome: limpeza obsessiva. Tudo tinha que estar perfeito. Cada almofada no lugar exato. Cada prato lavado imediatamente após o uso. Cada superfície brilhando. Como se a ordem externa pudesse, de alguma forma, controlar o caos interno. Como se, mantendo a casa impecável, ela pudesse evitar olhar para a bagunça que era sua vida emocional. Com a família, a armadura se chamava paz a qualquer preço. Não confrontar, não discordar, não expressar necessidades. Quando sua mãe fazia comentários sobre seu peso, Marina sorria e mudava de assunto. Quando seu irmão a criticava por não ter casado ainda, ela fazia piada sobre ser solteira. Quando seu pai bebia demais no almoço de domingo e ficava agressivo, ela fingia não notar e lavava a louça em silêncio. Paz. Sempre paz. Mesmo que a paz custasse pedaços da sua alma. Nos relacionamentos amorosos, ou melhor, na ausência deles, a armadura era feita de indisponibilidade emocional disfarçada de cautela. Não era que Marina não quisesse amar ou ser amada. Era que ela tinha tanto medo de ser vista de verdade, conhecida de verdade, que sabotava qualquer possibilidade antes que pudesse se tornar real. Encontrava defeitos, criava distância, terminava antes que começasse. Porque se ninguém a conhecesse de verdade, ninguém poderia rejeitar quem ela realmente era. Com as amigas, mantinha aquela performance de estar bem. Postava fotos sorridentes nas redes sociais. Respondia, "Estou ótima", quando perguntavam. Contava histórias engraçadas sobre o trabalho, mas nunca contava sobre as madrugadas em que acordava com o peito apertado, sobre o choro no chuveiro, sobre a sensação constante de estar vivendo a vida de outra pessoa. A armadura era perfeita, impenetrável, ou pelo menos tinha sido, até aquela manhã de 31 de dezembro, quando as primeiras rachaduras começaram a aparecer. Marina passou a manhã toda tentando manter a rotina. Limpou a casa que já estava limpa. Respondeu e-mails de trabalho que podiam esperar até janeiro. Planejou a roupa para a noite. Mas cada ação parecia mecânica, vazia. Era como se ela estivesse assistindo a si mesma de fora, vendo uma mulher fingindo estar ocupada para não ter que sentir. 12:00. O telefone tocou. Era sua mãe, com aquela voz doce e venenosa ao mesmo tempo. "Querida, você vai estar bonita hoje à noite, né? Você sabe que o filho da Dona Marisa vai estar lá. Ele é advogado, sabe? Você devia dar uma chance." E Marina, como sempre, respondeu com um riso forçado, com um talvez mãe com um a gente vê. E desligou sentindo náusea. 1h da tarde. Mensagem da chefe. "Marina, sei que é seu dia de folga, mas você poderia dar uma olhada naquele relatório? É rapidinho." E Marina, como sempre, respondeu claro, sem problemas, e abriu o computador sentindo raiva. Raiva de si mesma por não saber dizer não. Raiva da chefe por saber que ela não saberia dizer não. 2h da tarde,
Notificação no celular. Fotos das amigas se arrumando, empolgadas para a festa. Mensagens no grupo. Mal posso esperar para hoje à noite. Vai ser incrível. E Marina olhou para aquelas mensagens, sentindo absolutamente nada. Vazio. Um vazio imenso. Foi então que aconteceu. Uma rachadura maior. Uma rachadura que não dava mais para ignorar. Marina estava sentada no sofá, o computador no colo, fingindo trabalhar no relatório que a chefe tinha pedido, mas suas mãos estavam paralisadas sobre o teclado. E de repente, sem aviso, sem controle, ela começou a chorar. Não um choro delicado, um choro violento, convulsivo, um choro de anos represados, um choro que vinha de um lugar tão fundo que ela nem sabia que existia. Chorou por meia hora sem parar. Chorou até não ter mais lágrimas. Chorou até seu corpo doer. E quando finalmente parou, exausta, com o rosto inchado e a garganta ardendo, algo dentro dela tinha mudado. A armadura não tinha só rachado, tinha quebrado em pedaços. E pela primeira vez em muito, muito tempo, Marina sentiu algo além do vazio. Sentiu medo. Medo verdadeiro e puro. Porque agora ela estava exposta. Agora ela podia sentir. E sentir dói. Sentir é perigoso. Sentir significa que você não tem mais controle. Mas junto com o medo veio algo mais. Uma curiosidade estranha. Uma pergunta que ela não sabia que estava fazendo. Se a armadura sempre foi uma prisão disfarçada de proteção, quem seria ela sem ela? Quem era Marina por baixo de todas aquelas camadas de performance, de agrado, de perfeição? O relógio marcava 3 da tarde. Ainda faltavam 9 horas para a meia-noite. 9 horas para o ano terminar. 9 horas de portal aberto. Marina se levantou do sofá, o corpo ainda tremendo. Olhou ao redor da sala perfeitamente arrumada, da vida perfeitamente organizada, da mentira perfeitamente construída. E soube, com uma clareza que assustava, que precisava fazer algo. Precisava ir a algum lugar. Precisar encontrar alguma coisa. Ou alguém. Precisava encontrar a si mesma. Às 3:30 da tarde, Marina estava parada no corredor, olhando para a escada que levava ao sótão. Aquela escada estreita que ela evitava há anos. Aquele lugar onde as coisas eram guardadas para serem esquecidas. Fotografias antigas, roupas que não serviam mais, brinquedos da infância, cartas, diários. Tudo que tinha sido dela antes de se tornar essa Marina polida e perfeita que ninguém conhecia de verdade. Algo a puxava para lá. Um impulso que ela não conseguia explicar racionalmente, mas que fazia sentido numa linguagem mais antiga, mais profunda. Era como se o sótão fosse um lugar mítico na geografia de sua vida. O submundo, o lugar onde habitavam as sombras, o lugar onde tudo que ela tinha rejeitado esperava pacientemente para ser reconhecido. Subiu os degraus devagar, cada passo ecoando no silêncio da casa. O cheiro de poeira e tempo parado a recebeu quando abriu a porta. A luz que entrava pela pequena janela criava feixes dourados atravessados de partículas dançantes. Havia algo de sagrado naquele espaço, algo de igreja antiga, de catacumba onde segredos são guardados. Marina entrou e fechou a porta atrás de si. O barulho da cidade desapareceu completamente. Ali era outro mundo, outro tempo. Ela estava sozinha com seus fantasmas. Começou a caminhar entre as caixas. Havia tantas. Como ela tinha acumulado tanta coisa, ou melhor, como tinha acumulado tantas versões esquecidas de si mesma. Abriu a primeira caixa. Roupas de faculdade. Aquela blusa colorida que ela amava, tão diferente das roupas neutras e profissionais que usava agora. Um vestido de festa, vermelho e ousado, que ela tinha comprado num momento de coragem e usado apenas uma vez antes de decidir que era muito para ela. Segunda caixa. Livros, poesia, filosofia. Romances que a faziam sonhar. Quando tinha sido a última vez que Marina leu por prazer? Quando tinha sido a última vez que ela se permitiu sonhar? Passou os dedos pelas lombadas gastas, sentindo uma nostalgia dolorosa por uma versão de si que costumava acreditar em coisas maiores. Terceira caixa. CDs. Lembrou-se de quando música era sagrada para ela.
quando passava horas fazendo playlists, quando cada canção significava algo. Agora ouvia apenas podcasts de produtividade no trajeto para o trabalho. Eficiência. Sempre eficiência. Nunca beleza. Nunca alma. Foi na quarta caixa que encontrou. O diário. Não era o diário da adolescência, embora esse também estivesse lá. Era algo diferente. Uma caixa de sapatos velha, decorada com colagens e purpurina, claramente feita por mãos infantis. Mãos suas, de muito tempo atrás. Marina sentou-se no chão empoeirado, a caixa no colo. Suas mãos tremiam ao abrir. Dentro, uma coleção de coisas que a menina que ela tinha sido considerou importantes o suficiente para guardar. Uma pena de pássaro, uma pedra com formato de coração, um desenho de casa com família sorridente, uma estrela dourada de papel, do tipo que professoras colam em trabalhos bem feitos, e cartas escritas por ela mesma, para ela mesma, em diferentes idades. Pegou uma aleatoriamente, a letra redonda e caprichada de uma menina de 10 anos. Querida Marina do futuro. Hoje a professora perguntou o que queremos ser quando crescer. Eu disse que quero ser pintora, ou escritora, ou as duas coisas. Quero fazer coisas bonitas que façam as pessoas sentirem coisas. O João riu de mim e disse que isso não é profissão de verdade. Mas eu não ligo. Eu sei que é. Você ainda pinta, Marina do futuro? Eu espero que sim. Com amor, Marina do passado. As lágrimas vieram instantaneamente. Aquela menina corajosa que sabia o que queria. Que não tinha medo de ser vista. Que acreditava em beleza e sentimento e coisas maiores. O que tinha acontecido com ela? Marina pegou outra carta. Esta de uma adolescente de 15 anos. Marina. Hoje foi um dia difícil. A mãe falou de novo sobre eu precisar ser mais realista, escolher uma carreira de verdade, parar de sonhar tanto. O pai disse que a arte não paga as contas. Mas eu prometo uma coisa, Marina. Eu prometo que não vou esquecer quem eu sou. Eu prometo que vou ser sempre verdadeira mesmo quando for difícil. Mesmo quando todos tentarem me fazer ser diferente. Eu prometo que você, Marina do futuro, vai lembrar dessa promessa. Não me deixe esquecer. Por favor. Marina soluçou, alto, um som que vinha de dentro do peito animal e verdadeiro. Ela tinha esquecido, tinha quebrado a promessa, tinha se tornado exatamente o que prometeu que não seria. Realista, prática, segura, morta por dentro. Passou a próxima hora lendo todas as cartas. Cada uma era uma versão de si que ela tinha abandonado. A menina que queria pintar, a adolescente que escrevia poemas, a jovem adulta que sonhava em viajar o mundo, a mulher que quase teve coragem de largar tudo e recomeçar, todas esquecidas, todas traídas. Mas foi no fundo da caixa que Marina encontrou algo que a congelou. Uma foto. Ela mesma, aos 8 anos, sentada debaixo de uma árvore, com um caderno no colo e um sorriso enorme no rosto. Um sorriso verdadeiro, genuíno, livre. Ela estava coberta de terra, o cabelo despenteado, a roupa manchada. E feliz. Completamente, absolutamente feliz. Marina segurou a foto com as duas mãos, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E foi então que ouviu uma voz, não externa, mas interna, clara como cristal. Eu ainda estou aqui. Eu nunca fui embora. Eu só estava esperando você voltar. Marina olhou ao redor do sótão empoeirado. A luz da tarde estava mudando, ficando dourada, quase mágica. E ela percebeu algo fundamental. Ela não tinha subido ao sótão para encontrar objetos velhos. Tinha subido para encontrar a si mesma, a verdadeira, a que tinha sido enterrada sob anos de deveria, de tinha que, de seja razoável. Naquele momento, naquele espaço liminar entre quem ela tinha se tornado e quem ela sempre foi, Marina entendeu o significado verdadeiro da jornada do herói. Não era sobre conquistar territórios externos, era sobre descer ao submundo da própria alma, enfrentar o que foi abandonado, resgatar o que foi perdido e trazer de volta a luz. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Lá fora,
O mundo continuava sua correria de fim de ano. Mas ali dentro, no silêncio sagrado do sótão, Marina tinha acabado de atravessar o primeiro portal. O portal do reconhecimento. O portal de ver, finalmente, o que tinha se tornado e o que tinha deixado para trás. E agora vinha a parte mais difícil. Agora, ela teria que enfrentar os dragões. Marina não sabia quanto tempo tinha passado sentada no chão do sótão. O sol já estava mais baixo, a luz ficando alaranjada, quase vermelha. Devia ser perto das 5 da tarde. Em 7 horas, seria meia-noite. 7 horas para a passagem. Mas ela sabia que o tempo linear não importava ali. Ela estava em outro tipo de tempo. O tempo mítico. O tempo da transformação. Ainda segurava a foto da menina de 8 anos. Aquele sorriso livre. Aquela alegria sem filtros. E então veio a pergunta inevitável. Quem tinha matado aquela menina? O que tinha acontecido entre os 8 anos e os 35 para que ela se tornasse uma estranha para si mesma? Foi quando eles apareceram. Não fisicamente. Marina não estava tendo alucinações, mas energeticamente, psiquicamente, da maneira como os arquétipos aparecem quando finalmente temos coragem de olhar para eles. Os dragões. Os guardiões da sua sombra. As forças que tinham moldado sua vida, que tinham construído sua prisão, que pensavam estar a protegendo, mas estavam apenas impedindo que ela vivesse. O primeiro dragão emergiu das sombras do sótão como uma presença palpável. Marina podia senti-lo, mesmo sem vê-lo claramente. Era imenso, coberto de escamas douradas que reluziam como conquistas em uma parede. Este era o dragão do perfeccionismo. Ele falou, e sua voz era estranhamente familiar. Era a voz que Marina ouvia em sua cabeça desde sempre. Eu te mantive segura. Eu te fiz trabalhar duro. Por minha causa você conquistou a promoção, o apartamento, o respeito dos colegas. Por minha causa você nunca falhou. Nunca decepcionou. Nunca foi menos do que excepcional. Você deveria me agradecer. Marina olhou para aquele dragão dourado e pela primeira vez viu além das escamas reluzentes. Viu o preço, as noites sem dormir, os domingos trabalhando, as refeições puladas. As amizades negligenciadas, os hobbies abandonados, a criatividade sufocada, tudo sacrificado no altar do sempre mais, sempre melhor, nunca suficiente. Ela também viu de onde ele vinha, daquela vez aos 9 anos quando levou um trabalho da escola para casa, um desenho que tinha feito com tanto carinho, e seu pai olhou rapidamente e disse, está bom, mas você poderia ter caprichado mais. Daquela vez aos 12, quando ficou em segundo lugar na competição de matemática, e sua mãe perguntou por que não foi primeiro. Daquelas 1000 pequenas mensagens que diziam, você só vale pelo que produz, você só merece amor se for perfeita. O dragão do perfeccionismo não era malévolo, era um protetor, um mecanismo de sobrevivência de uma criança que aprendeu que amor era condicional. Mas agora, esse protetor tinha se tornado um carcereiro. Impedia não apenas o fracasso, mas também a humanidade. A vulnerabilidade, a vida. Enquanto Marina encarava o primeiro dragão, o segundo emergiu. Este era diferente. Não tinha escamas reluzentes, era feito de névoa, sempre mudando de forma, impossível de definir claramente. Este era o dragão do medo da rejeição. Sua voz era sussurrada, insidiosa. Eu também te protegi. Eu te ensinei a ler as pessoas, a saber o que eles queriam ouvir, a ser quem eles precisavam que você fosse. Por minha causa você nunca foi rejeitada, nunca foi deixada sozinha. Nunca foi abandonada. Você sempre foi aceita, sempre foi incluída, sempre foi querida. Porque você sabia moldar-se, você sabia adaptar-se, você sabia desaparecer. Marina sentiu uma náusea profunda. Este dragão estava certo. Ela nunca tinha sido rejeitada, mas também nunca tinha sido verdadeiramente aceita, porque a pessoa que as pessoas aceitavam não era ela. Era uma performance, uma máscara, uma versão editada e aprovada para consumo público. Este dragão nasceu naquele dia aos 7 anos, quando ela brincou com um grupo de meninas na escola, e elas riram dela
por causa de seu sotaque diferente, porque ela tinha acabado de se mudar de cidade. Nasceu quando ela expressou uma opinião em casa e foi ignorada, como se não estivesse falando. Nasceu cada vez que ela mostrou quem realmente era e viu as pessoas se afastarem. Então, ela aprendeu. Aprendeu a esconder. Aprendeu a concordar. Aprendeu a fazer-se pequena, palatável, agradável. E funcionou. As pessoas gostavam dela, incluíam ela, mas amavam uma mentira. E Marina tinha ficado tão boa em mentir que quase tinha esquecido que estava mentindo. O terceiro dragão não esperou ser convocado. Ele simplesmente apareceu, como sempre fazia. E ao contrário dos outros dois, que pelo menos tentavam justificar-se, este era brutalmente honesto sobre sua crueldade. Era feito de espinhos e veneno. Era pequeno, mas ágil, rápido, mortal. Vivia dentro de sua cabeça, mais perto do que sua própria respiração. Este era o dragão da autopunição. Você não merece descanso. Você não merece bondade. Você não merece amor. Olhe para você. Olhe como fracassou. Olhe como decepcionou aquela menina da foto. Olhe como traiu cada promessa que fez a si mesma. Você é patética. Você é fraca. Você é uma mentira ambulante. E eu estou aqui para garantir que você nunca esqueça disso. Este era o mais cruel dos dragões. E também o mais insidioso, porque parecia estar dizendo a verdade. Marina tinha vivido com essa voz por tanto tempo que tinha começado a acreditar que era sua própria voz, que era a realidade, que era o que ela merecia. Mas ali, sentada no chão do sótão com a foto de uma menina sorridente nas mãos, algo começou a mudar. Marina olhou para os três dragões, para aquelas forças que tinham dominado sua vida e, pela primeira vez, não tentou lutar contra eles. Não tentou matá-los. Não tentou fugir deles. Ela os reconheceu. Eu vejo vocês, disse ela em voz alta, e sua voz ecoou estranhamente no espaço silencioso. Eu vejo de onde vocês vieram. Eu entendo por que vocês existem. O dragão do perfeccionismo pulsou, confuso. O dragão do medo da rejeição recuou levemente. O dragão da autopunição ficou silencioso pela primeira vez em décadas. Vocês foram criados para me proteger, continuou Marina, e as palavras saíam de um lugar de sabedoria que ela não sabia que possuía. Uma criança assustada criou vocês porque precisava sobreviver. Uma menina que não se sentia segura precisou de armadura, e vocês foram essa armadura. Ela respirou fundo. Mas eu não sou mais aquela criança, e o mundo em que vivo não é mais aquele mundo. As regras mudaram. Eu mudei. E vocês, continuou olhando cada dragão diretamente, mesmo sendo criações da minha mente, vocês também podem mudar. O dragão do perfeccionismo falou, confuso. Mas se você não buscar sempre a perfeição, você vai falhar. Você vai decepcionar. Você vai ser comum. Marina sorriu tristemente. Talvez. Mas também vou ser humana. Também vou ser livre. E talvez, apenas talvez, pela primeira vez, eu possa ser feliz. Porque felicidade nunca foi sobre ser perfeita. Foi sobre ser inteira. E inteiro inclui as partes imperfeitas. O dragão do medo da rejeição sussurrou. Mas se você mostrar quem realmente é, as pessoas vão te rejeitar. Vão te abandonar. Você vai ficar sozinha. Marina assentiu. Talvez algumas pessoas vão, mas as que ficarem vão me amar pelo que eu realmente sou, não por uma performance. E prefiro ter uma pessoa que me ame de verdade do que 1000 que amam uma mentira. Além disso, continuou, a voz ficando mais firme, eu já estou sozinha. Estar cercada de pessoas que não te conhecem de verdade é a pior solidão que existe. O dragão da autopunição rosnou. Você não merece bondade. Você fracassou muito. E foi nesse momento que Marina disse algo que mudou tudo. Eu mereço bondade não porque sou perfeita, mas porque sou humana. E ser humana significa falhar, errar, cair e mesmo assim merecer compaixão, especialmente a minha própria. Os 3 dragões ficaram imóveis. Algo fundamental tinha mudado na dinâmica. Marina não estava lutando contra eles, não estava tentando destruí-los.
estava os transformando através do reconhecimento, da compaixão, da integração. Estava retirando o poder deles sem negar sua existência. Vocês podem ficar, disse ela finalmente, mas em outras formas. O perfeccionismo pode se tornar excelência com compaixão. O medo da rejeição pode se tornar discernimento saudável. A autopunição pode se tornar responsabilidade sem crueldade. Vocês não precisam morrer, precisam evoluir. E eu também. O sótão ficou em silêncio. A luz vermelha do pôr do sol entrou pela janela, banhando tudo em tons de fogo e sangue e transformação. E Marina, sentada no chão empoeirado, cercada por caixas de memórias esquecidas, sentiu algo que não sentia há anos. Sentiu-se inteira. Depois que os dragões silenciaram, Marina permaneceu sentada no sótão por um longo tempo. O silêncio era diferente agora. Não era vazio ou pesado. Era pleno. Era o silêncio de quando algo importante acabou de acontecer, quando uma verdade foi revelada, quando um portal foi atravessado. Ela olhou novamente para as caixas ao seu redor. Mas, desta vez, via com outros olhos. Não eram apenas objetos esquecidos. Eram fragmentos de alma, pedaços de si mesma que ela tinha deixado para trás na corrida frenética de se tornar quem os outros queriam que ela fosse. Marina começou a explorar as caixas com uma curiosidade nova, quase infantil. Na quinta caixa encontrou seus cadernos de desenho, páginas e páginas de ilustrações. Algumas eram habilidosas, outras claramente feitas por mãos inexperientes. Mas todas tinham algo em comum. Eram feitas com amor, com entrega, com aquela qualidade que só existe quando criamos por puro prazer, não por resultado. Havia um desenho de uma casa na árvore, outro de um jardim cheio de flores impossíveis, um retrato de sua avó capturado com ternura comovente. E então encontrou algo que fez seu coração parar, uma série de desenhos dela mesma, autorretratos em diferentes idades, e em todos eles a menina que se desenhava estava sorrindo. Não era um sorriso posado. Era genuíno, radiante, livre. Quando foi a última vez que Marina tinha se desenhado sorrindo? Quando foi a última vez que tinha se visto com bondade? Na sexta caixa, encontrou seus cadernos de poesia. Abriu um aleatoriamente e leu. Os poemas eram imperfeitos, cheios de rimas forçadas e metáforas adolescentes, mas eram honestos. Brutalmente honestos. Falavam de dor, de amor, de medo, de esperança. Falavam de sentimentos reais, não filtrados, não editados para consumo público. Um poema em particular a tocou profundamente. Estava datado de quando ela tinha 17 anos. Eu tenho medo de ser vista. Eu tenho medo de ser ouvida. Porque se eles souberem quem eu realmente sou, talvez descubram que não sou nada, ou talvez descubram que sou tudo. E não sei qual das duas me assusta mais. Marina segurou o caderno contra o peito e chorou novamente. Mas estas lágrimas eram diferentes das anteriores. Não eram lágrimas de perda, eram lágrimas de reencontro. Ela tinha se achado. Depois de anos perdida, ela tinha se achado. Na sétima caixa, encontrou cartas. Não as que ela tinha escrito para si mesma, mas cartas que outras pessoas tinham escrito para ela. Sua avó, que morreu quando ela tinha 20 anos, dizendo o quanto era orgulhosa dela e pedindo que nunca deixasse de sonhar. Uma amiga de infância, que se mudou para outro estado, dizendo que Marina era a pessoa mais corajosa que conhecia. Um professor de arte da escola, dizendo que ela tinha um talento especial e que deveria cultivá-lo. Todas essas pessoas tinham visto algo nela que ela tinha esquecido que existia. Tinham visto a luz. E ela tinha passado anos escondendo essa luz, enterrando-a, negando-a, porque alguém em algum momento disse que não era prática, não era realista, não era suficiente. Mas o tesouro verdadeiro Marina encontrou não estava em nenhuma caixa. Estava dentro dela. Estava na descoberta de que todas aquelas partes de si que ela tinha rejeitado não eram fraquezas. Eram sua humanidade. Eram o que a tornava real. A raiva que ela sempre suprimiu era a raiva saudável que diz não quando algo viola seus limites. A tristeza que ela sempre negou
Era a tristeza necessária que processa perdas e permite que novos começos aconteçam. A vulnerabilidade que ela sempre escondeu era a ponte que permitia conexões verdadeiras com outros seres humanos. O desejo de descanso que ela sempre ignorou era a sabedoria do corpo dizendo que ela não é uma máquina. É um ser vivo que precisa de pausas, de beleza, de momentos sem produtividade. Marina percebeu que sua sombra, aquela parte de si que Jung falava, não era o mal dentro dela. Era simplesmente tudo o que ela tinha sido ensinada a rejeitar para ser aceita. E ao rejeitar sua sombra, tinha rejeitado partes essenciais de sua totalidade. Integrar a sombra não significava se tornar uma pessoa ruim. Significava se tornar uma pessoa completa. Significava abraçar a complexidade, a contradição, a imperfeição. Significava aceitar que ela podia ser forte e vulnerável, corajosa e assustada, bem-sucedida e em dúvida, tudo ao mesmo tempo. Porque isso é o que ser humano significa. O tesouro que Marina trouxe de volta de sua descida ao submundo do sótão era composto de 3 joias preciosas. A primeira joia era a compaixão por si mesma, a compreensão de que errar não é falhar, é aprender, que cair não é fraqueza, é parte de estar vivo, que ela não precisava ser perfeita para merecer amor, gentileza, cuidado, especialmente não o seu próprio. A segunda joia era a coragem da autenticidade, a força de mostrar-se como realmente é, mesmo com o risco de ser rejeitada. Porque viver amado por uma mentira é pior do que viver sozinho na verdade. E além disso, quando você se mostra de verdade, atrai pessoas que amam você de verdade. A terceira joia era a beleza da imperfeição, a compreensão de que as rachaduras não arruinam a cerâmica, elas contam sua história. Que as cicatrizes não são vergonhosas, são medalhas de batalhas sobrevividas. Que a perfeição é estéril, mas a imperfeição é fértil, é onde a vida cresce, é onde a arte acontece. Marina olhou pela pequena janela do sótão. O sol tinha se posto completamente. Devia ser por volta das 6 da tarde. Em 6 horas seria meia-noite. 6 horas para completar a jornada. Porque a jornada do herói não termina na descoberta do tesouro. Termina no retorno. Quando você volta para o mundo com o que aprendeu, transformado pelo que viveu. Ela começou a juntar algumas coisas. A foto da menina de 8 anos sorrindo. O caderno de poesias. Um dos desenhos. A carta de sua avó. Não para levar tudo de volta, mas para levar símbolos, lembretes, âncoras para quando esquecesse novamente. Mas antes de descer, Marina fez algo que selou sua transformação. Olhou para o espelho empoeirado encostado na parede do sótão. Viu seu reflexo, rosto manchado de lágrimas, roupas sujas de poeira, cabelo despenteado. Viu uma mulher imperfeita, bagunçada, humana. E pela primeira vez em muito, muito tempo, sorriu para si mesma. Não um sorriso de performance, um sorriso genuíno. Um sorriso de reconhecimento. Um sorriso que dizia: "Oi, eu lembro de você. Bem-vinda de volta." Descer a escada do sótão foi como atravessar de volta de um mundo mítico para o mundo comum. Cada degrau era uma transição. Cada passo a trazia de volta para a realidade linear do tempo e espaço. Mas Marina não era mais a mesma pessoa que havia subido algumas horas antes. Quando chegou na sala de estar, olhou ao redor como se visse tudo pela primeira vez. A casa perfeitamente arrumada agora lhe parecia estéril. Não havia vida ali. Não havia alma. Era uma revista de decoração, não um lar. E ela percebeu que tinha tratado sua vida da mesma forma. Tudo arrumado, tudo no lugar, tudo esteticamente agradável, mas sem vida, sem bagunça, sem a desordem maravilhosa que é estar vivo de verdade. Eram 6h15 da noite. Seu telefone tinha 17 mensagens não lidas. Marina olhou para ele e pela primeira vez não sentiu a urgência compulsiva de responder imediatamente. Deixou o telefone de lado. As mensagens podiam esperar. O mundo podia esperar. Este momento era dela. Foi até o banheiro e olhou-se no espelho.
Seu rosto estava diferente, não fisicamente, mas energeticamente. Havia algo mais suave em seus olhos, algo mais verdadeiro, como se uma máscara tivesse caído e agora ela pudesse se ver de verdade. Tomou banho devagar, com atenção. Não a pressa funcional de sempre, mas um ritual. Sentiu a água na pele, o cheiro do sabonete, a sensação de estar no próprio corpo, não só operando-o como uma máquina. Quando foi a última vez que tinha realmente habitado seu corpo? Quando foi a última vez que tinha estado presente, não só ocupada? Saiu do banho e abriu o armário para escolher o que vestir. Normalmente escolheria algo elegante, algo que impressionasse, algo que dissesse: eu sou bem-sucedida, eu tenho tudo sob controle. Mas hoje Marina pegou algo diferente. Uma blusa confortável, uma calça que deixava ela respirar, roupas que faziam ela sentir-se bem, não que faziam ela parecer bem. Foi até a cozinha e preparou chá. Chá de verdade, não o café de sempre consumido em pé, apressadamente entre uma tarefa e outra. Sentou-se à mesa, segurando a xícara quente entre as mãos e simplesmente ficou ali, presente, viva, humana. Foi então que pegou os 2 diários. O velho, que tinha trazido do sótão, e um novo que tinha comprado semanas atrás, mas nunca tinha usado porque estava esperando o momento certo. E ela percebeu que tinha passado a vida inteira esperando momentos certos, em vez de fazer qualquer momento ser o certo através da presença. Abriu o diário velho na última página e começou a escrever. Uma carta de despedida. Não só para o ano que terminava, mas para a versão de si que estava terminando também. Querido ano de 2024. Você foi brutal. Você me quebrou de maneiras que eu não sabia ser possível. Me mostrou limites que eu não sabia que tinha. Me levou a lugares escuros que eu tinha medo de visitar. Mas também, e isso eu só consigo ver agora, você me ensinou. Me ensinou que eu não sou a armadura que construí, que força não é nunca cair, é levantar cada vez, que vulnerabilidade não é fraqueza, é a coragem de ser vista. Você me apresentou aos meus dragões e me ensinou que eles não eram monstros a serem mortos, mas partes de mim pedindo para serem compreendidas, aceitas, transformadas. Obrigada pelos dias impossíveis, pelas noites que pensei que não sobreviveria, pelas vezes que chorei no chuveiro, no carro, no trabalho, porque cada lágrima estava me limpando, cada dor estava me acordando, cada momento difícil estava me mostrando quem eu realmente sou. Obrigada também pelos pequenos momentos de beleza que consegui ver, apesar de tudo. O sol nascendo, um café quente, uma música que tocou meu coração. Provas de que mesmo nas trevas a luz continua existindo. Agora te libero. Te libero sem ressentimento, sem raiva, sem querer mudar o que foi. Você foi perfeito em sua imperfeição. Você foi exatamente o que eu precisava para chegar aqui. E também me libero. Me libero da mulher que eu pensei que deveria ser, da vida que eu pensei que deveria ter, das expectativas que me prenderam. Me libero para ser inteira, imperfeita, verdadeira. Até nunca mais. Com gratidão pelo fim. Marina. Ela fechou o diário velho suavemente, como quem fecha um caixão. Era um enterro, um funeral. Mas não triste, necessário, porque só podemos nascer de novo depois de morrermos um pouco. Então abriu o diário novo. As páginas em branco pareciam intimidadoras. Tantas possibilidades, tanto espaço para errar, para tentar, para viver. E Marina percebeu que tinha medo, medo de começar. Medo de não ser diferente. Medo de decepcionar essa nova versão de si antes mesmo de dar a ela uma chance de existir. Mas então lembrou-se do que tinha aprendido no sótão. Começar não precisa ser perfeito, só precisa ser honesto. Então escreveu, com letra trêmula, ainda insegura, mas verdadeira. Ano de 2025. Eu não sei quem serei em você. Não tenho promessas grandiosas. Não tenho metas impossíveis. Não tenho planos perfeitos. Mas tenho uma intenção. Uma única intenção que mudará tudo. Serei inteira, não perfeita. Sentirei, não apenas funcionarei. Estarei presente, não apenas ocupada. Direi minha verdade, mesmo tremendo.
Estabelecerei limites, mesmo desconfortável. Descansarei sem culpa. Criarei sem julgamento. Amarei começando por mim mesma, com as rachaduras e tudo. Não sei se conseguirei. Provavelmente falharei muitas vezes. Mas a diferença agora é que não verei falha como fracasso. Verei como aprendizado, como parte do processo. Como prova de que estou tentando, o que já é mais do que fiz por anos. Seja gentil comigo e se não for, eu serei. Até breve. Com esperança pelo começo. Marina. Eram 7:30 da noite. Em 4 horas e meia seria meia-noite. 4 horas e meia para o ritual final. Para a passagem completa. Marina sabia o que precisava fazer. A jornada do herói não terminava com o tesouro. Terminava com o retorno. Com trazer a sabedoria de volta para a comunidade. Com viver a transformação, não apenas entendê-la. Marina olhou ao redor da sala. A casa ainda parecia estranha, como se não fosse mais dela. Ou talvez, ela é que não fosse mais a pessoa que tinha escolhido aquela decoração, aquele jeito de viver, aquela vida inteira. Eram 8 da noite. Do lado de fora, a cidade fervia com preparativos. Fogos sendo testados, música alta, gritaria. Todo mundo se preparando para a performance coletiva de alegria obrigatória, que acontecia todo dia 31 de dezembro. Marina pegou o telefone. 17 mensagens não lidas, algumas da família perguntando que horas ela chegaria para a ceia, algumas de amigas confirmando a festa, algumas do trabalho, porque mesmo em dia de feriado, sempre havia algo urgente que não era realmente urgente. E pela primeira vez na vida, Marina fez algo revolucionário. Abriu o grupo da família e digitou uma mensagem que levou coragem de uma vida inteira para enviar. Oi, família. Não vou conseguir ir para a ceia hoje. Preciso de um tempo sozinha. Não é sobre vocês, é sobre mim. Preciso fazer um ritual importante para mim mesma. Amo vocês. Nos vemos no ano novo, feliz passagem. Antes que pudesse se arrepender, enviou. Imediatamente o telefone começou a vibrar. Sua mãe ligando, depois sua irmã, mensagens entrando. Marina, você está bem? O que aconteceu? Você não pode fazer isso conosco, é véspera de ano novo. A família tem que estar junta. Marina desligou o telefone completamente e, ao fazer isso, sentiu algo extraordinário. Sentiu-se livre, assustada, mas livre, culpada, mas livre, porque pela primeira vez tinha escolhido a si mesma. Tinha posto suas necessidades à frente das expectativas dos outros, e o mundo não tinha acabado. Foi até o grupo de amigas e escreveu: Meninas, não vou na festa hoje. Sei que é de última hora e peço desculpas, mas preciso estar sozinha hoje. Preciso honrar algo importante que está acontecendo comigo. Divirtam-se por mim. Com carinho. E enviou antes que a culpa paralisasse seus dedos. Mais ligações, mais mensagens. Mas Marina não leu. Desligou o telefone e colocou-o dentro de uma gaveta. Não era sobre fugir das pessoas. Era sobre, finalmente, encontrar a si mesma. Às 8:30, Marina começou seu ritual. Não tinha aprendido em nenhum livro. Não tinha copiado de nenhum guru. Era simplesmente o que sentia que precisava fazer. O que sua alma estava pedindo. Primeiro, limpou a casa. Mas não a limpeza neurótica de sempre. Uma limpeza intencional. Passou por cada cômodo e perguntou: isso ainda me representa? Isso ainda ressoa com quem eu estou me tornando? E tudo que a resposta era não, ela separava. Não para jogar fora necessariamente, mas para reconhecer, para ver. Para não mais fingir que aquelas coisas, aqueles objetos, aquela decoração impecável, representava quem ela realmente era. Depois, acendeu velas. Em cada cômodo da casa. Não velas decorativas, velas simples. E ao acender cada uma, fez uma intenção. Esta vela para me lembrar de sentir. Esta para me lembrar de descansar. Esta para me lembrar de criar. Esta para me lembrar de amar, começando por mim. Às 9 da noite, pegou papéis e começou a escrever. Escreveu tudo o que queria deixar ir. Cada crença limitante, cada expectativa que não era dela, cada deveria que tinha carregado como uma mochila cheia de pedras, escreveu até sua mão doer
Escreveu até não ter mais nada para escrever. Depois pegou aqueles papéis e os levou para a varanda. Tinha um pequeno vaso de metal ali. Colocou os papéis dentro, acendeu fogo e assistiu. Assistiu suas prisões virarem fumaça. Assistiu suas cadeias se transformarem em cinzas. E enquanto queimava, falou em voz alta: Eu libero a necessidade de ser perfeita. Eu libero o medo de ser rejeitada. Eu libero a voz que diz que não sou suficiente. Eu libero a culpa de escolher a mim mesma. Eu libero tudo que não é meu, tudo que nunca foi meu, tudo que eu carreguei pensando que deveria carregar. Eu libero e agradeço pelo aprendizado. As chamas dançavam na noite, e Marina sentiu algo se soltar dentro de si, como um nó que finalmente se desamarrava, como um pássaro que finalmente se permitia voar. Às 10 da noite, voltou para dentro e pegou o caderno de desenho que tinha trazido do sótão. Pegou lápis de cor que não usava há anos e começou a desenhar, não para fazer algo bonito, não para mostrar para ninguém, mas para se reconectar com aquela parte de si que criava por puro prazer, que brincava, que se permitia ser imperfeita e mesmo assim valiosa. Desenhou sem pensar, sem julgar, e o que saiu foi estranho e belo. Era ela. Não uma representação realista, mas uma representação verdadeira. Uma mulher com raízes e asas, com cicatrizes e flores, com sombras e luz. Inteira, finalmente inteira. Às 11 da noite, Marina preparou um banho. Colocou sal grosso, ervas que tinha encontrado no armário, algumas gotas de óleo essencial. Não porque tinha lido em algum lugar que isso era mágico, mas porque estava criando seu próprio ritual. Estava honrando sua própria sabedoria. Entrou na água quente e deixou-se ficar ali, sentindo, soltando. Permitindo que a água lavasse não apenas seu corpo, mas também tudo que ela tinha carregado. E na solidão daquele banheiro silencioso, Marina chorou mais uma vez. Mas eram lágrimas de alívio, lágrimas de chegada, lágrimas de finalmente estar em casa dentro de si mesma. Quando saiu do banho eram 11h45, 15 minutos para a meia-noite, 15 minutos para a passagem. Marina vestiu-se de branco, não porque alguém disse que deveria, mas porque sentiu que queria. Branco de novo começo, branco de folha em branco, branco de possibilidade. Foi para a varanda novamente. Acendeu uma única vela grande e ficou ali, sozinha, mas não solitária, esperando a meia-noite. Esperando a passagem, esperando o momento em que morreria de vez para uma versão de si e nasceria completamente para outra. À meia-noite, o céu explodiu em cores, fogos de artifício de toda a cidade, como se o universo inteiro estivesse celebrando. Marina ficou ali na varanda, a vela acesa à sua frente, e simplesmente observou. Mas não estava observando apenas os fogos, estava observando algo acontecendo dentro dela. Algo definitivo, algo irreversível. Era como se, naquele exato momento da virada, quando um ano morria e outro nascia, ela também estivesse atravessando uma morte e um nascimento. Podia sentir fisicamente. Uma sensação no peito, como se algo velho estivesse se desfazendo, se dissolvendo, virando poeira. E ao mesmo tempo algo novo brotando. Pequeno ainda, frágil ainda, mas vivo. Definitivamente vivo. Os fogos continuavam. A cidade gritava feliz ano novo. Mas Marina não gritou. Ficou em silêncio. Um silêncio profundo, sagrado. Porque algumas coisas importantes demais para palavras. Algumas transformações acontecem em sussurros, não em gritos. Ela fechou os olhos e fez uma revisão da jornada. O despertar daquela manhã. A descida ao sótão. O encontro com os dragões, a descoberta dos tesouros. O ritual de liberação. Cada passo tinha sido necessário. Cada momento tinha sido parte de uma jornada maior, uma jornada que todo ser humano é chamado a fazer, mas que poucos têm coragem de aceitar. A jornada de morrer para quem você acha que deveria ser, para nascer para quem você realmente é. Marina abriu os olhos e olhou para as próprias mãos à luz da vela. Eram as mesmas mãos de sempre, mas de alguma forma diferentes,
como se agora fossem habitadas por uma presença mais verdadeira. Como se, finalmente, depois de 35 anos, ela tivesse começado a realmente habitar o próprio corpo, a própria vida. Ela pensou na jornada do herói, esse padrão arquetípico que Jung e Joseph Campbell identificaram. O chamado para a aventura, a recusa inicial, o encontro com o mentor, ou neste caso com a própria sabedoria interior, a descida ao submundo, o enfrentamento com monstros, a descoberta do tesouro e, finalmente, o retorno transformado. Marina tinha completado a jornada. Mas sabia que não era um fim, era um começo, porque a jornada do herói não acontece uma vez só, acontece em espirais. A cada ciclo, você desce mais fundo, encontra tesouros mais preciosos, volta mais transformado. Ela reconheceu também o que Jung chamava de processo de individuação. O caminho de se tornar quem você realmente é, de integrar todas as partes de si, inclusive e especialmente a sombra. Marina tinha olhado para sua sombra, tinha reconhecido as partes rejeitadas. E ao fazer isso tinha começado o processo de se tornar inteira. Não perfeita. Perfeição era a armadura antiga. Inteira. Inteira incluía as rachaduras, as imperfeições, as contradições. Inteira significava humana, completamente, gloriosamente, vulneravelmente humana. Os fogos começaram a diminuir, a cidade começava a se acalmar, e Marina tomou uma decisão. Não faria promessas de ano novo, não criaria listas de metas, não tentaria controlar o futuro. Em vez disso, faria apenas uma coisa. Tentaria, a cada dia, lembrar-se desta noite, desta jornada, desta verdade, porque ela sabia que esqueceria. A vida voltaria com suas demandas. As vozes antigas tentariam retornar. Os dragões, mesmo transformados, ainda tentariam influenciá-la. Mas agora ela tinha algo que não tinha antes. Tinha consciência, tinha testemunho, tinha vivido uma morte e um renascimento, e isso não podia ser apagado. Poderia ser esquecido temporariamente, mas nunca apagado. Marina soprou a vela. A fumaça subiu em espirais para o céu já silencioso, e ela sussurrou para a noite, para si mesma, para qualquer força invisível que pudesse estar escutando. Obrigada por esta jornada, por esta noite, por este portal, por esta chance de me encontrar. Prometo honrar o que vivi aqui, não perfeitamente, mas verdadeiramente. Prometo lembrar que sou inteira. Prometo ser gentil quando esquecer. Prometo continuar descendo, enfrentando, descobrindo, retornando, porque esta não é a única jornada. É apenas a primeira que faço conscientemente, e haverá outras, mas agora eu sei. Sei que os dragões podem ser transformados, sei que a sombra pode ser integrada, sei que os tesouros estão dentro, não fora. Sei que a resposta nunca foi perfeição, sempre foi totalidade. Então aqui vou eu, para o novo ano, para a nova vida, para a nova Marina. Não nova, na verdade, antiga. A mais antiga de todas, a que sempre esteve lá, esperando ser lembrada. Bem-vinda de volta, disse ela para si mesma, sorrindo na escuridão. Bem-vinda para casa. Entrou na casa, apagou as velas, uma por uma. Foi para o quarto, deitou-se na cama, e pela primeira vez em anos, muitos anos, Marina dormiu profundamente, sem pesadelos, sem acordar no meio da noite, sem ansiedade pulsando no peito. Dormiu como uma criança, como alguém que sabe que está segura, como alguém que finalmente está em paz consigo mesma. Quando acordasse, seria um novo dia. Seria um novo ano. E ela seria uma nova Marina, ou melhor, a verdadeira Marina. E haveria desafios, haveria dias difíceis, haveria momentos de dúvida, mas agora ela sabia algo essencial. Sabia que cada final de ano é um portal, cada solstício é uma chance. Cada momento de escuridão é um convite para descer, enfrentar, descobrir, retornar. E ela tinha aceitado o convite, tinha atravessado o portal, tinha completado a jornada, e isso mudava tudo.
Porque uma vez que você morre e renasce conscientemente, mesmo que seja metaforicamente, mesmo que seja psicologicamente, você nunca mais é a mesma pessoa. Você sabe algo que não pode ser desaprendido. Você viveu algo que não pode ser apagado. Você se tornou algo que não pode mais ser desfeito. Você se tornou inteira. E inteiro é para sempre. Inteiro é irreversível. Inteiro é o tesouro final. Inteiro é o lar. Obrigado por ter me acompanhado nesta jornada de transformação. Que você também encontre coragem para atravessar seus próprios portais, enfrentar seus próprios dragões e descobrir os tesouros que esperam dentro de você. Cada final de ano é uma chance. Cada momento difícil é um convite. E você é mais forte e mais sábio do que imagina. Feliz jornada. Feliz transformação. Feliz retorno para casa dentro de si mesmo.